a gente só, como diz, não desista porque a gente crê, a gente tem fé. A fé que nos fortalece. Assim, eu acho assim, o mundo tá um mundo assim, tão misturado, tão... Era comunidades urbanas era lá, comunidades rurais aqui esquecidas. Sou caipira, pira fora nossa Senhora de Aparecida. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ao giló, dessa vida cumprida a sol. E nas casas também, né, Dede, tem os textos. Nas casas tem o texto, né? Aqui tem o texto dos homens que funciona na terça e o texto da família que funciona na segunda. E o texto das crianças que também funciona na terça. E o que melhorou muito aqui a catequese é porque Mercedes faz um trabalho de evangelização com as crianças, né? Desde pequena ela já começa, faz um trabalho. Ela Trabalho social. e evangeliza também, né? Tem o texto, faz a reflexão bíblica. É um grupinho grande. Então, Ela que faz um trabalho de crochê? É. Ah, eu lembro de alguma coisa. É. Ah. Então, esse trabalho que ela faz com as crianças ajudou demais o trabalho na catequese. Ah, sim. A gente sente assim o tanto que os meninos, né, desenvolveram mais e assim, tem mais gosto com tudo, né? Então, isso... Porque é um trabalho social que ela faz, mas aproveitando e evangelizando também as crianças. Tem equipe do batismo? Tem. Essa funciona. Porque assim, eles costumam mais fazer o batismo em julho e em outubro. Ah, sim. E as datas mais. Da época da festa. Da época da festa, né? Que em julho é a festa tradicional, né? E em outubro a festa Nossa Senhora Aparecida. E geralmente o pessoal gosta mais dessas datas, né? Assim no decorrer das outras celebrações do mês, geralmente não. Nós temos aí o terço na terça-feira, né? Pelo menos algumas pessoas vão rezar o terço lá mesmo na igreja, né? Umas pouquinhas pessoas, 2, 3, ou no outro vai outra pessoa, né? E Isso permanece. para permanecer, né? Não ter esse afastamento. A adoração do Santíssimo da mesma forma, né? Aí alguns vai a 3 horas, outros já vai à noitinha, na quinta-feira, para que a gente não para mesmo, né? Não pode ter reunião, esse agrupamento, mas para que também a gente não deixe esquecido. E para vocês, assim, qual é a dificuldade do processo de evangelização dentro da comunidade? Por ter uma certa distância de um centro urbano. Então, como assim vocês encaram mesmo as dificuldades? Como é que é para vocês essa distância mesmo, podemos se dizer assim? Muito difícil. Vou confessar para você que a gente só, como diz, não desista porque a gente crê, a gente tem fé. A fé que nos fortalece. Porque não é fácil a gente evangelizar. Nós estamos falando aí que de zona rural, das comunidades rurais, né? Nós estamos falando das comunidades rurais. Porque você está ali, o padre só vem uma vez, né? No mês.
E hoje, graças a Deus, estava vindo assim, cada comunidade, uma vez na semana, né? E só que tem muita dificuldade de as comunidades deslocar de uma comunidade para outra, né? E como é tão difícil que você leva a palavra através aí do texto, que aqui a gente faz, nós temos o rosário, agora não está rezando na igreja por causa disso, né? Mas a gente também temos o rosário lá na igreja, a gente reza o rosário. E temos na quinta-feira a adoração, mas são pouquíssimas pessoas, são pouquíssimas mesmo. E muitas das vezes são aquelas mesmas pessoas repetitivas. Sempre aquelas que estão no texto, estão no rosário, estão na adoração, estão no culto no domingo. Né? O texto dos homens, maior dificuldade que a gente tem também aqui. E outros aí que a gente também temos, né? Na igreja, mas com muita dificuldade. Mas quando a gente vê, a gente sente. O dia que fala ter uma missa, é diferente. Aí a gente liga, convida, as pessoas vão até de casa em casa convidando, mas você vê que o número é maior. Tem muita gente que participa da missa que não participa ativamente do culto, mas quando tem uma missa sempre participa. Então, se eu pudesse haver mais missa, mais assim, às vezes tem muita gente que acaba participando mais. Né? A dificuldade assim, de material para a gente, sabe? Porque o nosso material é a Bíblia, né? O que nós acompanhamos é a Bíblia, mas dentro da Bíblia ali a gente também precisa de várias outras coisas, né? Para a gente estar trabalhando com eles. Né? Nós não temos uma folha chamex, a gente tem que estar a gente compra, sabe, do nosso bolso. Às vezes, quando a gente chegou, no caso, ela trabalha na escola, eu também trabalho fora, né? Lá, aquela folha que eles não vão utilizar, que está do lado, limpa, a gente pede, traz para cá, pede, a gente faz as nossas matrizes, a gente pede na escola para tirar a cópia para nós, sabe? Então, assim, são vários, né, que a gente... E o espaço para nós também lá, infelizmente, né, a gente agradece porque, né, é no templo, mas ali a gente não tem um quadro, a gente não tem um giz. Porque às vezes você precisa de algo, você não precisa tá anotando tudo, mas muitas coisas que ali chamam a atenção da criança, a gente precisa estar colocando ali no quadro. Né? A criança tem que estar vendo ali, porque eles não vão ficar focados aqui, mas quando lá na frente tem algo de diferente para eles, eles vão prestar mais atenção ali. Vixe, aqui a gente enfrenta um problema danado devido, assim, a gente não ter uma orientação maior, né? Pra assim dizer, a gente até teve conversando, mas logo veio a pandemia, né, que a gente ia pedir para ver se vinha alguém, né, pudesse fazer uma preparação melhor das pessoas na evangelização, né, porque às vezes a gente tem muita dificuldade. Fazer uma ação melhor aqui, mesmo tanto como ministro da palavra, ministro da Eucaristia, que está muito difícil, porque só está tendo, nós somos 4. E às vezes, quem é mais frequente são 2. E aí sobrecarrega para 2. Às vezes tem vezes que esses 2 que são mais frequentes, acontece qualquer coisa, não pode ir. Aquele que fica ali fica sobrecarregado, ele tem que celebrar, ele tem que fazer todo o trabalho, né? Então dificulta muito. É uma das dificuldades que a gente tem. Falta pessoas dispostas, comprometidas mesmo com o trabalho. Essas são dificuldades que a gente enfrenta mesmo. Não conseguir lá na base vai ficando difícil, porque o interesse é um entre muitos, né? Alguém tem aquele interesse, gosta e tudo. Já outros na mesma família, por exemplo, já são mais distantes. Então, eu acho que a evangelização, ela precisava ganhar uma força de chegar até a família por inteira. Minha opinião, assim, é a falta de ajuda dos pais, por
exemplo, com as crianças. Os catequistas, os pais são os primeiros catequistas, né? E às vezes a gente sente falta disso com as crianças, porque se eles tivessem mais apoio da família, em mandar para um texto, mandar para um culto, ou mesmo levar a criança, seria bem diferente. Eu acho que a igreja, no geral, aqui nessa nossa região, está, de uma certa forma, dividindo o cristão, a igreja em si, com as redes sociais. Porque também não é só o jovem e o adolescente, né? As pessoas estão muito acomodadas realmente, né? Porque se a família tivesse interagida, poderia ser que entre os pais poderia estar trazendo jovens e adolescentes para a igreja, né? Mas a gente vê que isso está bem distante, né? Eu vejo que eles, tipo assim, eles se esforçam bastante para poder levar a evangelização para todos, mas a dificuldade são muitas, porque eles evangelizam, só que muita gente não vai, porque eu mesmo já participei várias vezes do culto e eu vejo que vai muito pouca pessoa. E eu fico imaginando, né? Porque apesar que até mesmo nas igrejas lá não está indo muita gente mais como ia antes. E aí a gente coloca os jovens na crisma, imagina, sem o apoio dos pais também fica bem difícil, porque eles estão ali, a maioria não sabe nem para que está ali. Tá porque meu pai obrigou a ir. E não é assim, né? Eu paro com eles. O pai obriga aí só no início, depois não dá nenhum apoio e incentivo. Não, se vocês não têm consciência do que vocês querem fazer, vocês têm que esperar a sexta idade e saber o que vocês querem, porque não é só porque o pai obrigou você a ir, você tem que fazer. Porque você já tem capacidade, né? De saber se quer mesmo receber o sacramento da Cristo. Essa interação foi pedido na Assembleia de 2018 e a gente conseguiu colocar em prática. Já foi um bom começo, que até então não tinha nada. Era comunidades urbanas era lá, comunidades rurais aqui esquecidas, né, praticamente esquecidas, que eles queriam implantar a realidade deles aqui, só que infelizmente é diferente, né? E tem aquele preconceito, a gente quer quebrar esse paradigma. A pessoa falou pra mim, né? Não questionou, assim, por exemplo, nós aqui fazer isso, não. Falou assim, por que o padre também não fazia isso com a zona rural? Porque a zona rural estava se sentindo abandonado, sentindo triste, porque a gente, depois de março pra cá, a gente não teve missa mais, né? Nunca mais tive a Eucaristia. A gente não recebeu mais a Eucaristia. Nunca mais saiu. Aí, eu peguei e ainda brinquei com a pessoa, falei assim, que tal nós fazer isso? Ô, Dora, mas eu acerto com o padre. Né? Aí eu falei, olha pra vocês verem. Eu ainda comentei com o Manel, vixe, como é difícil pra gente conseguir isso, padre. Só que a gente vê que as pessoas, sabe, tem aquela sede, aquela vontade que isso acontecesse, né? Mas não é fácil evangelizar, assim, não é. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Uma formação seria uma forma de chamar esse povo. Eu acho que a formação que seria uma forma de chamar. Porque até então a gente só tem uma pessoa mais disponível. Que até no tempo de Padre Davi, ele me pediu para poder ver se eu conseguia assim, as pessoas mais que frequentavam melhor a igreja, que tinha mais compromisso de estar sempre nas celebrações. Não precisava que fosse uma pessoa que tivesse leitura, que passava a ser uma pessoa frequente. E eu andei procurando, mas as pessoas ficou assim, meio com medo de assumir compromisso. Acho inseguro mesmo por conta da leitura, né? Eles não se manifestou assim
assim, boa vontade de vir, de preparar. Às vezes eu falo assim, ó, eu vejo por esse lado, né? Mas sinceramente me falta ideia como fazer isso, né? Porque a gente precisa saber como interagir dentro da família e para que traga mesmo a família para dentro da igreja. Eu sempre trabalho assim, a família, para a família criar esse amor de religião, educar seus filhos na fé. Se eu sou educada na fé, eu vou querer que meu filho fique sem uma catequese? Eu não vou. E eu vou deixar ele ir na igreja só o dia que ele batizar, vou fazer a primeira comunhão? Também não. Eu falo assim, não é religião. A pessoa tem que ter religião é dentro da igreja e dentro da família. E a primeira base é a família. Não adianta a gente partir para qualquer coisa sem... Então as famílias estão muito desajustadas, muito sem amor, muito sem fé. Que a gente pudesse fazer um trabalho com todas as famílias, seria uma grande honra, né? Mas como é difícil. Igual eu Mas é possível. É possível. É impossível, é difícil, mas não é impossível. Fato. Para quem quer, né, tudo é possível. Eu acho que através do texto dos homens, das crianças e das mulheres, que tem esses 3 grupos, assim, é a maneira mais fácil que a gente está tendo de levar o pessoal para a igreja, né? Que às vezes, indo nos textos, eles começam a ser evangelizados e muitos que às vezes nem ia na igreja com esses grupos, a gente vê que está frequentando. O que não me deixou desistir é porque, primeiro, porque eu amo demais, sabe o que eu faço. Amo demais o meu trabalho. E eu já teve algumas vezes que eu tive que afastar um pouquinho, mas eu sofri muito com aquilo. Então eu vejo que não tem como eu afastar. Tem que ser assim até o dia que Deus permitir. Mesmo, eu tenho um orgulho muito grande de estar evangelizando aqui na minha própria comunidade, também nas outras comunidades, né, que sempre eu vou. Por quê? Porque a gente se entrega, a gente se doa mesmo. Porque se a gente for procurar um templo, você não encontra. A gente tem que deixar tudo para ir, porque vale a pena. E acontece que muitas vezes, quando isso fica difícil, às vezes as pessoas param no tempo. Assim, vê as dificuldades e não tem coragem de enfrentar. Tem dificuldades, mas quando a gente coloca Deus na frente, Ele mostra que quem manda é Ele. Que é possível. Passa por cima. Vamos batalhando e dá tudo certo. Amém. Amém. É um amor muito grande você poder tentar ali passar para aquelas crianças um pouco do que você tem, do que você aprendeu, do que você vai, da sua vivência, né? E eu acho que é um amor muito grande que a gente tem. Imagino que seja mesmo. Às vezes a gente fala, não vou mais, e eu desisto. Mas assim, o chamado de Deus é maior, sabe? Eu falo, não vou. Eu falo, eu vou desistir, eu não vou, eu não dou conta e tudo, mas assim, eu não vou mexer mais. Eu não tenho jeito. Você acaba indo. Você acaba se envolvendo e tudo. Por a nossa família ter sido base, fica até difícil de você, quando você fala vai desistir, você não desiste. Fazer esse gosto pelo que a gente faz, né? Porque, assim, acho assim, o mundo está um mundo assim, tão misturado, tão cheio de coisa que se a gente não agarrar mesmo essas coisas na igreja, né? Se torna mais difícil ainda pra gente, né? Eu acho que eu vou caducar lá dentro. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei e joguei
investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Para o senhor que acompanha as comunidades rurais, o que o senhor acha que é esse grande desafio com a evangelização das comunidades? Tem um padrão, as comunidades rurais têm um padrão. A comunidade rural, diferentemente da urbana, ela não tem tantas lideranças como nós temos nas paróquias lá. Então uma coisa que a gente já... o desafio é saber trabalhar com pouco recurso. Porque veja bem, lá nós temos uma equipe para cada coisa. Aqui não, nós temos 4 pessoas para tudo. Então é difícil, né? São os que cantam, os que preparam a liturgia, os que entram em contato com o padre, que recebem o padre para dar um café. Então tem todas essas coisas. E não são muita gente, são 4, 5 pessoas que fazem. Eu coloco 4 desafios grandes. O primeiro desafio é a distância. Né? A distância. Realmente aí tem que ter um padre que tenha padre, companheiros, né, e evangelizadores que tenham saúde e gosto pelas coisas rurais, né? Inclusive a alimentação era bem diferente naquela época, né? Então tem que ter pessoas. E graças a Deus eu tinha tanto saúde como gosto. Né? Eu cheguei a dar assistência 5 comunidades no mesmo dia. A gente saía bem cedo mesmo, né? E passava, suava, né? Mas passava. Então a primeira coisa, tempo e gosto pelas comunidades rurais. Segundo ponto, procurar uma convivência, um chegar junto. Porque se você chegar de cima para baixo, falando como autoridade para eles, eles são muito desconfiados, né? O pessoal rural é muito desconfiado. Então é muito importante você cativar a simpatia, ter a convivência, aceitar comer a comida deles, né? Aceitar, né? Estar ali com eles, tomar o café do jeito que eles gostam, né? Entrar na cultura deles, participar da vida deles, certo? E terceiro lugar, a gente preparar um material adequado. Se você chegar lá com material bíblico ou material de pastoral com linguagem difícil, com linguagem, não dá. Então aí a gente tinha que formar grupinhos mesmo, né? E pegar a Bíblia, né? E na linguagem deles, conversar com eles, entender com eles o que eles estão enxergando ali, o que eles estão sentindo, o que eles estão vendo, né? Uma sintonia de cultura, a gente levando a palavra, levando a força da fé, o reforço da fé, mas dentro de uma convivência onde tanto a linguagem, as palavras que nós usávamos, eles entendiam, como também a gente tinha que entender o jeito deles, a cultura deles. Não, mas foi um tempo muito, muito bom, muito gostoso, muito fácil da gente conviver com esse povo simples, esse povo sedento dos valores religiosos. E depois, que é muito difícil, né, a perseverança. Né? Porque é um seria trabalho, o quarto ponto. Um trabalho pesado, é um trabalho que a gente não quer dizer, perseverar todo mês, etc. Né? Então, realmente, né, a perseverança foi muito, muito. Então, essas coisas que ela está falando, né, está lá há 35 anos, 40 anos. Aí a pessoa pode dizer assim, mas não vai achar outra pessoa para colocar? Não, a gente tenta, né? A gente corre atrás, a gente busca, faz encontro. Mas, de um modo geral, tem aquelas pessoas, como ela disse, que tem a igreja no coração. E que
quando os outros não assumem, eles estão lá. O povo aqui nessa Tava tem muito medo de assumir as coisas. Exato, não é só aqui, né? Isso é um padrão das comunidades rurais. Então, assim, a gente tem que ter esses referenciais, né? Vocês podem ver, vocês andarem comigo, eu já tinha a casa certinha que eu ia, são os referenciais que estão, né, há anos ali, e que, hora ou outra, surge alguém, né? A gente tem tido essas surpresas agradáveis, hora ou outra surge alguém que ajuda. A gente... Mas é assim, né? É mais difícil do que nas comunidades urbanas nesse sentido. Então a evangelização rural, ela necessita muito dessa ajuda da comunidade urbana, que de vez em quando venha, traga uma animação, uma ajuda, né? Não vai fazer tudo não, mas precisa, né? Dar um alento para o pessoal ir percebendo essa interatividade entre a sede da paróquia e as comunidades rurais, que às vezes fica 70, 80, 90 quilômetros, como apareceu do Mundo Novo, da sede, né? Então é muito longe. Há uma dificuldade de relação ali com isso. Eu sempre trabalhei em equipe. Nós tivemos, aqui a São Norberto sempre teve uma equipe missionária, desde o começo. Eu nunca aceitei fazer o trabalho. E foi ótimo eu tomar essa decisão. Primeiro que eu fiz o trabalho melhor e ajudei as outras paróquias também, que os outros padres falaram, como é que o senhor fala? Eu falava, né? Então os outros padres também foram adotando, né? Formar uma equipe missionária na paróquia. Eu já tive aqui equipe com 10 pessoas. 10 pessoas. E a gente dava um jeito de arrumar um carro, alugar uma Kombi. Nós tínhamos uma Kombi aí que a gente conseguia alugar num preço, né, para os donos também, né, colaborando com a evangelização, né? Então a gente conseguia, né, procurava toda vez, menina, de fazer o trabalho de conseguir. Eu até não sei se eu estou dizendo coisa que não é, mas eu falo assim, ó, muitas vezes não é a liturgia eucarística em si que atrai o povo, não. A missa fica sendo dentro da festa, né? Deveria ser o ato principal, mas dentro da festa, muitas vezes, ela não é. É esse encontro do povo que é o importante. Tanto que toda missa rural tem um lanche depois, um biscoito, um café com biscoito, uma coisa assim, né? Tem um encontro. E eu já falei mesmo, se a gente não tiver tempo, não vai para a comunidade rural. Porque a gente chega, tem que conversar um pouco, a missa sempre começa atrasada, e depois que termina a missa a gente tem que ficar um pouco, conversar mais um pouco, que é ali que a gente começa a realmente fazer a pastoral. A evangelização, na verdade, ela acontece no encontro. É no encontro. A gente tem que, claro, hoje as comunidades são muito mais conscientes das missas, mas a gente vai trabalhando isso aos pouquinhos, no antes e no depois. E fazendo acontecer o mistério pascal na vida de cada um. Porque, de fato, muitas vezes a gente tem o quê? Você tem 15 pessoas numa celebração. Aí, na hora de buscar a bandeira, você tem 200, 250, então dá uma diferença. Ah, mas por que esse pessoal todo não vem na missa? Não, ele preza aquele momento do santo, de dar as 3 voltas na igreja, de cantar. Às vezes ele preza mais que a celebração. É estranho? É. É o correto? Talvez não. Mas Deus é simples. Mas é isso, né? Deus é simples. Mas é isso que chama a atenção. A gente aproveita isso também. Se a gente não tem essa noção, aí a pessoa vai dizer, eu não gosto, eu não vou não quero saber, a pessoa não presta atenção em missa, não estou interessado em missa. Mas, enquanto pastor que a gente tem que aproveitar tudo isso, para fazer um trabalho bem feito. A primeira coisa é o padre perceber, enxergar os valores religiosos dele, né? Aí tem umas coisas, por exemplo, diante de um defunto, tem os cantos
os cantos próprios, para pedir chuva, eles têm os cantos próprios, na hora que estão no sofrimento. Então a gente tem que integrar fé e vida. Se a gente chegar na comunidade rural criticando, puxa, eles sofrem com crítica. Para eles criticar aquela maneira tradicional deles, aqueles pontos tradicionais deles, nós não devemos, porque eu não criticava de jeito nenhum. Até cantava com eles também, os que eu sabia, eu ia aprendendo, cantava com eles, agora e compondo, né? Na hora da missa, a gente na introdução da missa, preparando para a missa, nós vamos cantar isso, preparar desse jeito. Na hora da missa, o canto de entrada já tinha que ser um canto conforme o evangelho do dia, conforme a liturgia do dia. Né? Então a gente ia compondo, é um jogo de cintura mesmo. Se não entender essas coisas, não dá para trabalhar na comunidade rural. A paixão. A gente sabe que o senhor é apaixonado. É engraçado que aí eu acho que já é pessoal, porque a minha paixão pelas comunidades rurais não é só porque eu sou da comunidade rural, eu sou, mas é porque eu gosto do jeito de ser das comunidades rurais. Eu gosto da simplicidade, eu gosto das festas populares, né, dessa religiosidade popular, dessas festas bonitas que acontecem nas comunidades e que eu creio que vai continuar acontecendo, a preparação do povo para isso, a alegria que tem de receber as pessoas que vêm de fora. O conselho é o seguinte, é programar bem, a programação anual das missas, das visitas e preparar bem o material para trabalhar com eles. A gente não pode deixá-los soltos. Uma equipe boa, a gente sempre fazer as avaliações, e fazer tudo com muita Bíblia e muita fé. Padre Dudu era o pároco da matriz de Nossa Senhora e São José, quando eu me ordenei padre em 1965. Eu tive que voltar a São Paulo para concluir uma tese de teologia, então em 1966 que eu voltei definitivamente para Montes Claros. Eu fui chegando aqui, Padre Dudu de imediato, já estava avançado em idade, ele pediu a minha participação na matriz. E de imediato também as comunidades rurais, porque tinha ele, Padre Tião, que era irmão de Dom Geraldo, mas Padre Tião também não gostava muito de dar assistência às comunidades rurais. Então eu fui, né? E para dizer a verdade, gostei das comunidades rurais. Então a partir de então foi uma beleza, porque tantas comunidades rurais começaram a ser bem assistidas, né? O povo gostou de mim e eu gostei das comunidades rurais. Nós sempre nos demos muito bem, com todas. A gente tinha a crisma nossa foi em Aparecida do Mundo Novo. Uhum. Aí foi 2 ônibus, né, Tina, daqui pra lá. Nossa, aí chuva, foi o que Deus mandou. Vai, que ônibus daqui pra lá, quando chega na metade do caminho, um dos ônibus funda dentro de um buraco e agora pronto. Tinha um tanto de gente pra empurrar. Não, mas quem queria descer pra empurrar o ônibus, está todo mundo no sarro. Todo mundo arrumado pra crisma. Todo mundo arrumado pra crisma, sabe? Aí o que aconteceu agora? Nem o ônibus saía, vai pra frente e nem voltava pra trás.
Ainda bem que o primeiro que já tinha ido, aí a gente ligou para lá, né, e avisou o que tinha acontecido, aí o outro veio de lá até a metade, aí descer, passar pro outro, foi que chegou, né? Mas assim, a gente viu, é uma dificuldade, foi uma dificuldade que muitos já haviam falado, que foi vários probleminhas, mas Deus é maravilhoso que aquele problema que teve ali não impediu de realizar o sacramento. Na infância. Quando você pensa em catequese, no seu catequista, dá saudade do quê? O que te lembra assim que você sente saudade? Da propina. Como? Propina. Como assim? Quando eu fiz o catecismo, a gente cobrava propina para poder ir. Como assim, gente? Se a Dona Santinha não desse os 10 centavos, a gente não ia. Isso é um incentivo! Igual os catequistas, o que deu saudade? O monstro. Do boneco de lata, a musiquinha do boneco de lata que minha tia ensinava a gente todo santo domingo. Essa mesmo. História engraçada da Rocha. Outro caso também, isso aí foi dramático. Nós íamos para São Pedro, passamos em Capitanel, Burarama, chegamos no Rivete, a água estava lá na vazante, né? E casamento. Né? Aí eu falei com ela, menina, é Deus que vai nos proteger, né? Mas vamos marcar o rumo da ponte e em nome de Jesus, com a proteção de Nossa Senhora, vamos levar aquela enchente saindo lá na frente. Graças a Deus. A água quase entrava dentro do carro, mas o carro estava bem, o carro novo, estava bem protegido, né? Pois chegamos lá. Todo dia existe Deus. Um dia me perguntaram se em Deus eu acreditava. Eu então lhes respondi da maneira que eu pensava. Entre a lua e as estrelas, num galope, num tropel, pisando nas nuvens brancas, eu vi Deus passear no céu. Todo dia existe Deus, um sorriso de criança, no canto dos passarinhos, no olhar, numa esperança, na harmonia das cores, na natureza esquecida, na frescaragem da brisa, na própria essência da vida. No regato cristalino, pequeno braço de mar, na poeira da estrada, na clara luz do luar, na beleza do pôr do sol, mergulhando na imensidão, colorindo o entardecer, avermelhando o sertão, na escuridão do infinito, todo ponteado de estrelas, na amplidão do universo, o simples prazer de vê-las, nos segredos desta vida, no germinar da semente, nos movimentos da terra que giram incessantemente, no orvalho sobre a relva, na passarada que canta, no cheiro que vem da terra e no som que se levanta, nas flores que desabrocham perfumando a atmosfera, no florescer dos ipês anunciando a primavera. Deus é a paz, a esperança, é o alento do aflito, é o Criador do universo, da luz do ar do infinito. Deus é a justiça perfeita que emana do coração. Ao perdoar quem ofende, Ele é o próprio perdão. Será que você não viu o rosto calmo de Deus, o colorido mais belo dos olhos dos filhos teus? Eu sei que não me enganei em tudo que lhes dizia. Deus é paz, é amor, Deus é eterna poesia. Deus é constante e perene, é divinal de tal sorte, que sendo a essência da vida é o descanso da morte. Não há ida sem volta, nem volta sem ida. A morte não é a morte, a sua porta da vida. No ciclo da natureza, esse ir e vir constante, o broto que se renova na vida que segue adiante.
em quem semeia a bondade, em quem ajuda o irmão, colhendo a felicidade, cumprindo a sua missão. As mulheres que se doam para um mundo ser mais justo, que acreditam na palavra e trabalham a todo custo. Em quem ajoelha com fé e faz a sua oração. Quem ensina às crianças o bom caráter, o perdão, o suor de quem trabalha, o calo duro da mão, o homem que planta o trigo que faz o pão. Você pode sentir Deus no pulsar do coração.